É evidente a maneira como Deus nunca é insensível ao que acontece na humanidade. O nosso Deus, ele é um Deus sempre presente, ele é um Deus que se importa conosco, ele é um Deus que se incomoda. É por isso que eu quero tratar com você sobre o Deus que se incomoda com o sofrimento. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, diz assim: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Perceba então a evidência clara de como Jesus, diante de um cortejo ou de uma mulher que estava muito triste porque o seu filho havia morrido, ele se incomoda com isso, ele usa isso de maneira totalmente diferenciada, porque o nosso Deus se incomoda com o sofrimento da humanidade. Ele interpreta o sofrimento de modo diferenciado. Enquanto todos estavam ali, ele para tudo, olha para aquela mulher e diz: Não chores. O Senhor se compadeceu dela. Enquanto muitos nem sequer viam, enquanto muitos nos nossos dias nem sequer veem o sofrimento, enquanto muitos talvez já se acostumaram com o sofrimento, e enquanto muitos talvez até estejam, mas nada fazem, o Senhor para, se comove, tem uma forte reação emocional e diz: Não chores. O nosso Deus interpreta o sofrimento de modo diferenciado, mas ele também interrompe o sofrimento de modo diferenciado. Jesus começa a falar com aquela mulher de uma maneira graciosa. Não chores. Não chores é uma sugestão de uma mudança radical, uma sugestão a partir de uma sensibilidade de Deus, de Jesus naquela ocasião, mas também uma sugestão de ânimo àquela mulher. Jesus age com misericórdia e graça, olhando para aquele caixão, olhando para aquele cortejo, porque algo estava pronto a ser feito. Jesus demonstraria ali a autoridade dele sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias e, entenda, até mesmo sobre a morte. O nosso Deus, ele se incomoda com o sofrimento humano e ele faz uso do sofrimento de modo diferenciado. Ele para o cortejo, ele diz àquela mulher: não chores, ele se compadece dela, mas ele vira ao filho daquela mulher naquele caixão e diz àquele jovem: levanta-te. Ele diz àquele jovem: fique vivo. E então, como que num piscar de olhos, aquele jovem se levanta e o texto nos diz que todos ficaram cheios de temor e diziam e glorificavam a Deus, falando: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O nosso Deus faz uso do sofrimento para nos mostrar que Ele sempre intervém em favor de todos nós. Deus intervém através e a favor de nós. Imagine a alegria daquela mãe, porque Deus se sensibilizou com o sofrimento dela. Deus também se sensibiliza com o nosso sofrimento. Que Deus te abençoe.